a todos. Eu gostaria de agradecer o convite para falar aqui no Clube de Infectologia. Na verdade, eu sou uma infectologista frustrada, eu sempre adorei DIP desde a época da faculdade, adorei sua revisão sobre abscesso cerebral. Então, é um prazer estar aqui. Então, vou começar falando sobre algumas características do vírus da hepatite C, né, que todo mundo aqui já sabe. Na verdade, o vírus C é um vírus relativamente jovem, né, um RNA vírus da família dos flavivírus, que foi identificado em 1989. A gente há pouco tempo comemorou aí o aniversário de 20 anos do vírus da hepatite C, e eu brinco quando eu dou aula para os alunos lá na faculdade que muitos deles já não tinham nem nascido quando esse vírus foi identificado, mas para a gente foi um grande boom, né? Nessa época eu estava fazendo já quase fazendo mestrado, enfim, então foi uma grande novidade assim na medicina a identificação do vírus da hepatite C. Ele consta de 6 genótipos com vários subtipos, né? E a grande questão é a sua evolução para a hepatite C crônica, né? Que atualmente é responsável por 80% dos casos de hepatocarcinoma do mundo, a maior indicação de transplante hepático também. E a grande questão no rastreamento do paciente com hepatite crônica C é exatamente a forma silenciosa como a doença evolui e a pouca associação entre os sintomas clínicos, exame físico alterado e os exames laboratoriais com a histopatologia. Então, assim, como todo mundo sabe, não é incomum nós já chegarmos a ver o doente já com hepatocarcinoma, né, no último estágio da doença. E isso também justifica a dificuldade de nós identificarmos casos novos de pacientes infectados. Bom, a prevalência global da infecção, esse aqui foi o dado mais recente que eu encontrei nesse artigo aqui de 2012, que classifica o Brasil como uma prevalência entre 1 e 1,9%. Isso aqui realmente é um dado bastante atualizado, uma vez que nós tivemos a oportunidade de realizar um inquérito de base populacional que teve como única limitação ele ter sido feito apenas nas capitais do Brasil. Mas, de qualquer forma, dá para a gente um espelho bem interessante da prevalência da infecção pelo vírus C nas diferentes regiões do Brasil. Apenas na região norte, né, aqui lembrando que foi em capital, nós tivemos uma prevalência mais alta, mas nos adultos de 20 a 69 anos de idade, aqui na curvinha, a gente observa que essa prevalência variou de 1,6% a 1,9%. E em crianças, né, e adolescentes, a prevalência ficou em torno de 1%. Então, esse foi um estudo bastante interessante que realmente coincide com aqueles dados de prevalência que nós mostramos anteriormente. Bom, se nada tivesse sido feito, né, com relação às novas drogas, a nossa perspectiva para o ano de 2030 com relação à progressão de doença hepática, indicação de paciente com necessidade de transplante no Brasil, é um panorama bastante preocupante, né, com o aumento das prevalências tanto de CHC como da cirrose descompensada. Na verdade, isso já é uma realidade que a gente vive no ambulatório. Cada vez mais nós temos visto mais doentes com CHC, né, e mais doentes com cirrose descompensada. E com a chegada dessas novas drogas, nós estamos ainda bastante curiosos para saber qual será o prognóstico desse grupo de pacientes, né, já com cirrose, ainda sem uma doença descompensada. Então, assim, a princípio nós temos uma visão bastante otimista que com esses novos tratamentos é possível que nós possamos impedir, interromper a progressão da doença. Bom, uma outra questão que cabe uma discussão breve é a questão do rastreamento, né? Até antes de 2013, o rastreamento era feito apenas nos pacientes que faziam parte de grupos de risco já conhecidos, né? Usuários de droga, pacientes transfundidos antes de 93, receptores de órgãos sólidos, pacientes hemodializados. No entanto, a partir de 2013, o CDC estabeleceu um rastreamento por data de nascimento, né? E no Congresso Americano de 2014, eles já haviam mostrado um estudo que tinha aumentado em 4 vezes a identificação de casos novos
com essa forma de rastreamento da hepatite C. E aqui no Brasil, a Sociedade Brasileira de Hepatologia também propôs essa estratégia de rastreamento por data de nascimento, mas nós ainda não temos nenhum resultado dessa nova estratégia, né? A proposta é que você faça, então, o anti-HCV em pacientes ou qualquer indivíduo que tenha nascido entre 1945 e 1970, com o objetivo de identificar casos assintomáticos de hepatite C para que possam ser tratados precocemente. Uma outra questão interessante que surgiu com a chegada desses novos tratamentos é a questão do estadiamento da fibrose hepática, né? Como a gente vai ver mais à frente, na verdade, o estadiamento da fibrose é a principal ferramenta, né, que nós devemos ter para indicar ou não o tratamento na maioria dos nossos pacientes. Então, até 2012, aqui no Rio, a gente pode falar, o que nós tínhamos no protocolo de tratamento era a aprovação do tratamento pelo estadiamento de fibrose apenas a partir de resultados de biópsia hepática, né? Posteriormente, com a chegada da elastografia transitória hepática, né, através do aparelho do FibroScan e depois através de outros aparelhos, nós tivemos a oportunidade também de, nos protocolos, ter a possibilidade de triar o estágio de fibrose dos pacientes através de métodos não invasivos, né, e aí entrariam como métodos físicos as elastografias e mesmo como métodos sorológicos, scores que nós já tínhamos há muito tempo, mas que não eram aprovados para que servissem para identificação de pacientes com fibrose avançada, né? Então, atualmente, nós não necessitamos mais de biópsia hepática para que nós possamos indicar o tratamento nesses pacientes e podemos sim utilizar resultados tanto de FibroScan como de uma outra forma de elastografia, que é feito com aparelho de ultrassom, e também naqueles lugares onde não forem disponíveis essas técnicas de triagem, métodos sorológicos como o APRI e o FIB4, né, são scores aceitos no novo protocolo de tratamento. Aqui a gente tem as fórmulas, mas isso existe em qualquer smartphone, é só você entrar com os dados do doente e a partir daí você avalia o estágio de fibrose que esse paciente teria. Bom, então, com relação ao fluxograma de investigação da hepatite C, né, o que nós fazemos atualmente na prática é partir do HCV-RNA detectado, nós avaliamos então o estágio da fibrose hepática, determinamos o genótipo daquele paciente, porque dependendo do genótipo vai depender também o tipo de tratamento que nós vamos escolher, e não podemos jamais esquecer naqueles pacientes com fibrose avançada, né, aqueles que tenham já fibrose em ponte, né, ponte porta a porta ou porta espaço centro-lobular, a triagem de CHC a cada 6 meses através de ultrassonografia. A partir daí, nós partimos então para a pergunta se esse paciente teria indicação de tratamento e, em tendo indicação, qual seria o tratamento a ser escolhido para aquele paciente. Então, eu trouxe aqui para vocês, inicialmente, a indicação de tratamento que foi publicada no protocolo do Ministério da Saúde de tratamento de hepatite C de 2015, que teremos agora em 2017, esperamos que até o final de ano, uma atualização, tá? Então, o que nós temos como critérios para que o paciente possa ser submetido ao tratamento com as novas drogas, que são drogas consideradas de ação direta sobre o vírus? Então, que paciente que é tratado no momento, né? Então, aqui, são pacientes com fibrose hepática avançada, né? Se tiver feito, por exemplo, uma biópsia que tenha estágio de metavir maior ou igual a F3, aqui significa fibrose em ponte ou cirrose, né? Ou um paciente que tem uma biópsia hepática maior ou igual a F2 há mais de 3 anos, tá?
Essa fibrose avançada, ela pode ser diagnosticada por aquilo que eu havia dito para vocês, né? Seja por uma elastografia maior ou igual a 9,5, né, pelo FibroScan, um APRE maior do que 1,5 e um score de FIB4 maior do que 3,25. Então, se o paciente preencher qualquer desses critérios, ele já teria indicação de tratamento, porque baseado nesses critérios aqui, ele já seria um paciente com fibrose avançada. Se ele for um F2 de FibroScan, por exemplo, né, que seria um resultado de FibroScan maior ou igual a 7,1, esse resultado de FibroScan, nesse protocolo de 2015, não seria o suficiente para indicar o tratamento. Ele teria que sim ter uma biópsia hepática mais de 3 anos com estágio F2. Parece que na nova versão do protocolo, o FibroScan F2 a mais de 3 anos também será autorizado o tratamento e parece que também todos os pacientes F2, independente do tempo que ele é F2, serão incluídos no tratamento. Isso a gente ainda não sabe, né, porque o protocolo ainda não foi publicado na sua versão final, mas estamos esperando que isso realmente aconteça, tá? Bom, independente do estágio de fibrose, existe um grupo grande de pacientes que também podem ser tratados independente do estágio de fibrose que ele apresente. Que pacientes são esses, né? Então aqui, os co-infectados HIV, pacientes com manifestações extrahepáticas, né? Então assim, pacientes com crioglobulinemia, líquen plano, porfiria cutânea tarda, né? Doenças hematológicas relacionadas ao vírus C, todos esses podem ser tratados, aqui os renais crônicos também, independente do grau de fibrose que esses pacientes possam apresentar, tá? Pacientes transplantados de fígado, transplantados renais, também teriam direito a tratamento. Então, essas seriam as indicações de tratamento do nosso protocolo, que já está em curso desde 2015. Nós já tratamos vários pacientes que preenchem esses critérios, né? E tem sido realmente uma grata surpresa a taxa elevada de resposta. Bom, aqui para nós que vivemos esse mar aqui um tanto quanto turbulento, né, nos últimos anos, chegamos agora que desde a época da aprovação do interferon, aqui desenvolvimento do interferon há muitos anos atrás, né? Então vivemos ao longo desses últimos 20 anos tratando os doentes sempre com o uso de interferon, com a ribavirina, com critérios de tratamento bastante restritos, né? Cirróticos descompensados não poderiam ser tratados, pacientes plaquetopênicos, pacientes com doenças psiquiátricas, enfim, acabava que tratávamos um grupo pequeno de pacientes com uma taxa de resposta também baixa, né? E por conta disso tínhamos agora até o início do ano passado, até o final do ano passado, um número enorme de pacientes para serem submetidos a esse novo tratamento com drogas livres de interferon. Antes disso, nós tivemos a oportunidade, aqui são todos os tratamentos que nós vivenciamos nesses últimos anos, né? Mas aqui, antes daqui do ano de 2013, aqui no Rio, mais ou menos aqui, final de 2013 mais ou menos, nós já tivemos o contato com os primeiros inibidores de protease, né, que foram o Telaprevir e o Boceprevir, que nós ainda usávamos junto com o interferon pegilado e a ribavirina, só que eram drogas assim muito promissoras, né? Os estudos mostravam realmente uma resposta maior com relação a apenas o interferon pegilado e a ribavirina, mas isso às custas assim de efeitos colaterais absurdamente graves. Nós chegamos a pacientes morrerem, né, com essas drogas. Então foi uma experiência assim, ao mesmo tempo muito diferente, mas muito desastrosa, né? Tanto que nós chegamos a tratar lá no Fundão 100 pacientes com essas drogas, né? Mas perdemos 2 pacientes. Foram a óbito, os pacientes precisavam de transfusão de sangue por conta da anemia, mas foi a primeira oportunidade que nós tivemos de lidar com esses inibidores de protease. Depois disso, novos trabalhos surgiram com drogas com menos efeitos colaterais, mas ainda associados ao interferon
e a ribavirina, né? Até que nós chegamos finalmente aos esquemas de tratamento livres de interferon, e é disso que a gente vai falar hoje, porque é exatamente essa a nossa realidade nos dias de hoje, desde aí o protocolo de 2015, tá? Então, essas drogas de ação direta, né, elas agem basicamente em 3 locais, dependendo da enzima que elas bloqueiam, né? O primeiro grupo é o grupo dos inibidores de protease, que agem aqui nessa fase de translação e processamento da poliproteína viral, tá? Então, são as drogas, para a gente guardar os nomes, são as drogas que terminam com esse sufixo previr, né? Então, esses inibidores de protease são inicialmente aqueles que eu falei para vocês, o boceprevir e o telaprevir, que nós não utilizamos mais, né? E esses em azul, tanto o cimeprevir como o veruprevir, são os que nós dispomos atualmente. Sendo que o veruprevir faz parte de um pacote de tratamento que eu vou falar posteriormente. E essas drogas em vermelho são drogas já aprovadas fora do Brasil, tanto na Europa como nos Estados Unidos, e que têm como vantagem, né, serem drogas que induzem menos resistência viral e que podem ser usadas no futuro como resgate dos pacientes que falharam ao tratamento que nós dispomos atualmente. Mas para que vocês saibam que drogas nós dispomos atualmente no Brasil, são essas drogas de cor azul. Tá? O segundo grupo de drogas, né, são as drogas que agem na montagem do vírus, né, são os inibidores do complexo NS5A e são drogas cujo nome termina por asvir, tá? Que drogas são essas? Estamos aqui. Então, da mesma forma, em azul, as drogas que nós dispomos, que são o daclatasvir e o ombitasvir, e em vermelho, drogas já aprovadas também fora do Brasil, mas que nós ainda não dispomos aqui no nosso país. E o terceiro grupo de drogas, né, são as drogas que agem aqui na montagem viral e na replicação do RNA, que são os inibidores da polimerase NS5B, nucleotídeos ou não nucleosídeos, que são drogas que terminam pelo sufixo buvir. Entre elas, nós temos uma droga que é basicamente a espinha dorsal dos tratamentos que nós utilizamos na atualidade, que é o sofosbuvir, que vocês vão ver depois que pode ser usado tanto com o daclatasvir como com o cimeprevir, né? E o dazabuvir, que é uma segunda droga já disponível aqui no Brasil, faz parte desse esquema de tratamento que nós chamamos popularmente por 3D, que consta do dazabuvir, ombitasvir e do veruprevir somado ao ritonavir. Esse blecabuvir também ainda não está disponível para nós aqui no Brasil. Tá? Então, esses são os 3 grupos de drogas que nós dispomos atualmente, né? E com isso nós temos tratado os nossos pacientes. Tá? Essas aí são as disponíveis, então, no protocolo brasileiro. Então, só para a gente reforçar, né, o que nós dispomos atualmente. Então, o protocolo que foi lançado em 2015, né, que está para ser revisado agora, ele autoriza que nós usemos esses 2 grupos de tratamento, seja o sofosbuvir associado ao cimeprevir ou o sofosbuvir associado ao daclatasvir. Os 2 esquemas podem ser feitos com ou sem a adição da ribavirina. Isso não ficou estabelecido no protocolo, fica a critério do médico usar ou não a ribavirina em conjunto com essas drogas. E agora no protocolo de 2017, nós teremos mais um esquema de tratamento incluído, que é aquele esquema 3D que eu falei para vocês, que é composto dessas 3 drogas mais o ritonavir, o ombitasvir, o veruprevir e o dazabuvir. E será mantido ainda o sofosbuvir com o cimeprevir e o sofosbuvir com o daclatasvir. Agora eu vou falar de cada esquema e dos estudos mais importantes que nós temos para que nós possamos nos basear aí no tratamento desses pacientes, tá?
Então, o primeiro esquema, e na verdade foi o primeiro esquema que foi utilizado nos Estados Unidos da América, é a associação do sofosbuvir com o cimeprevir. O que a gente tem que guardar, né? Na verdade, a posologia são 2 comprimidos por dia, né? Um de sofosbuvir de 400 miligramas, outro do cimeprevir de 150 miligramas. É um esquema que você pode usar apenas para pacientes genótipo 1 e genótipo 4, né? Lembrar que o cimeprevir é um inibidor de protease, então os inibidores de protease, eles são eficazes apenas para genótipo 1 e 4, e quando usar no paciente com cirrose, eles são preconizados apenas para pacientes child A com cirrose compensada, tá? Então, o esquema do sofosbuvir com cimeprevir, ele é contraindicado num paciente com cirrose descompensada, child B ou child C. O estudo que, na verdade, bateu o martelo com relação à associação do sofosbuvir com cimeprevir foi esse estudo, que foi um estudo de fase 2, que curiosamente deu assim, uma visibilidade enorme a esse esquema de tratamento, sobretudo nos Estados Unidos, a partir de um estudo que vocês podem observar com uma casuística, né, em cada braço bastante pequena, e isso foi motivo de crítica em todo o mundo. E, na verdade, ele era composto de 4 grupos de pacientes, né? O grupo 1 e 2 eram pacientes com fibrose leve, virgens de tratamento, e o grupo 3 e 4, pacientes com fibrose avançada, que eram também virgens ou experimentados. E aí eles dividiram em 2 braços cada grupo desse, né? Um grupo fazia ribavirina, o outro grupo não fazia ribavirina. Então aqui tratava por 12 semanas com ribavirina e esse grupo 2, 12 semanas sem ribavirina. Da mesma forma aqui, 24 semanas com ribavirina e aqui o grupo 4, 24 semanas sem ribavirina, né? Como vocês podem observar, né, não houve diferença em usar ou não a ribavirina, né, e nem em relação ao tratamento de 24 a 12 semanas. E a partir desse resultado desse estudo, essa droga ela nem chegou a ter um estudo de fase 3 que, vamos dizer assim, que recomendasse o seu uso formalmente, como é de hábito, né? E ela foi imediatamente, esse esquema do sofosbuvir e cimeprevir, aprovado para uso nos Estados Unidos, e assim foi, realmente com taxas elevadas de resposta. Mesmo assim, foram realizados mais esse estudo que se denominou de Optimist 1, que foi um estudo que incluiu pacientes sem cirrose hepática, né, e classificados também em diversos subgrupos, né, aqui pacientes genótipo 1A e genótipo 1B, né, aqui pacientes virgens e pacientes experimentados ao tratamento, tá? E, na verdade, esse Optimist 1, ele tentou mostrar, e como vocês podem observar, não conseguiu, que seria possível o uso do cimeprevir com o sofosbuvir por 8 semanas, aqui em laranja, né? Mas como vocês podem ver, né, 8 semanas de cimeprevir e sofosbuvir, né, exceto no paciente com carga viral muito baixa, sem cirrose, não era uma boa estratégia, né? Uma outra coisa que surgiu também predominantemente nos Estados Unidos é essa mutação, uma mutação Q80K, que ocorre predominantemente no paciente genótipo 1A, que também diminui a taxa de resposta nesses indivíduos genótipo 1A quando tratados com sofosbuvir e cimeprevir. Aqui no Brasil, a gente chegou a fazer um estudo para avaliar a prevalência dessa mutação e quase não existe, em torno de 1% a mutação, então aqui para a gente isso não é um problema, tá? Mas na verdade o que esse estudo Optimist mostrou foi uma excelente taxa de resposta, né, acima de 90%, em todos os grupos submetidos ao cimeprevir e sofosbuvir, mas eu ressalto que aqui são pacientes sem cirrose, né? Quando nós passamos para pacientes cirróticos, e aí foram realizados esse estudo aqui, o Optimist 2, né, que teve um problema sério, porque aqui ele avaliou apenas sofosbuvir e cimeprevir, porque eles já tinham, baseado no resultado do estudo Cosmos, que a ribavirina não era necessária para
para esse esquema de tratamento, então eles fizeram apenas um braço com tratamento por 12 semanas com sofosbuvir e cimeprevir sem ribavirina. O que eles observaram nesse estudo? Que esse esquema continuava sendo um esquema com elevada taxa de resposta, né? Aqui para pacientes com plaquetas acima de 90 mil, albumina maior do que 4 e um fibroscan inferior a 20. Né? Esses 3 dados, se a gente considerá-los individualmente ou conjuntamente, são dados que dividem os pacientes cirróticos. Esse estudo aqui foi realizado apenas em pacientes cirróticos, em 2 grupos de cirróticos, aqueles sem hipertensão porta e um outro grupo com hipertensão porta. Né? E a partir daí veio um outro conceito que esse esquema é mais eficaz em pacientes cirróticos que não tenham hipertensão porta. Tá? E aí nesse grupo a gente pode usar o esquema do sofosbuvir e cimeprevir sem a ribavirina. Depois desses estudos, vieram vários estudos de vida real que confirmaram essas taxas de resposta elevada em pacientes cirróticos, mas em paralelo foram aprovadas outras drogas, como por exemplo o daclatasvir. Né? O daclatasvir ele também é feito em associação com o sofosbuvir, né? A dose do daclatasvir é de 60 mg por dia e uma vantagem dessa droga, dessa associação, é o fato de ser um esquema pangenotípico. O daclatasvir, junto com o sofosbuvir, ele é eficaz para todos os genótipos do vírus da hepatite C e ele também pode ser usado na cirrose compensada e descompensada. Tá? Uma outra questão é que os inibidores de protease, como o cimeprevir, eles têm muita interação medicamentosa, né, com outras drogas. E o daclatasvir, apesar de ter bastante interação, tem menos também. Então, por exemplo, no paciente HIV é o esquema de escolha para tratamento de hepatite C. No paciente com infectado é o sofosbuvir com o daclatasvir. Tá? No transplantado de fígado também é um tratamento que tem sido mais utilizado porque realmente os inibidores de protease interagem muito com as drogas usadas no pós-transplante. E aí, com relação ao esquema de sofosbuvir e daclatasvir, teve esse estudo, que foi o estudo denominado de ALAI-1, né, que fez a avaliação do sofosbuvir, daclatasvir e ribavirina por 12 semanas, também num número assim pequeno de pacientes. Foi um estudo de fase 3 e que incluiu todos os genótipos, né? Todos os genótipos. Então, esse estudo aqui tinha de tudo. Tinha genótipo 3, tinha paciente transplantado, né? Como vocês podem ver aqui, né? Tinha paciente com cirrose avançada, mas de qualquer jeito, esse estudo mostrou que mesmo em pacientes com cirrose avançada, era possível se obter uma boa taxa de resposta, né, e que em pacientes pós-transplantes também quase uma taxa superior a 90%, né, e com relação ao score de Child, taxas de resposta muito boas, mas com uma população assim bastante pequena, né, aqui 12 doentes, aqui 32 doentes, apenas no Child C uma taxa de resposta pior. Bom, indo em frente, veio o estudo ALAI-2, né, que foi feito apenas com pacientes co-infectados, HCV e HIV, né, com um predomínio aqui do genótipo 1 e 80% dos casos, foram estudados 395 pacientes co-infectados e com relação à dose do daclatasvir, né, nesse estudo, aqueles pacientes que faziam uso de nevirapina ou efavirenz teriam que utilizar 90 mg de daclatasvir e aqueles que faziam uso de drogas associadas ao ritonavir deveriam utilizar o daclatasvir de 30 mg. Isso, para nós, atualmente, tem sido um problema, né, porque nós não dispunhamos até pouco tempo, vocês devem saber, do daclatasvir de 30 mg, parece que agora é que está chegando aqui para nós, né, e aí o paciente HIV que precisa usar o daclatasvir de 60 para começar a tratar, tem que modificar o seu esquema antirretroviral para que aí sim ele possa fazer o tratamento. Mas esse estudo, ele também avaliou, né, 3 grupos, um grupo de pacientes virgens tratados por 12 semanas, um outro grupo, aqui também eles tentaram, né, as 8 semanas de tratamento, e um grupo de pacientes experimentados, tratados por 12 semanas. Né.
A taxa de resposta nos pacientes virgens com 12 semanas, seja experimentado ou virgem, foi muito boa aqui no genótipo 1. No genótipo 1A, também excelentes taxas de resposta, exceto aqui 8 semanas de tratamento. E no genótipo 1B, também taxas muito boas de resposta. E foi a partir desse estudo que o paciente co-infectado deixou de ser um paciente considerado como população especial, uma vez que as taxas de resposta obtidas após o tratamento eram tão altas quanto nos pacientes monoinfectados. Aqui sim, aqui uma avaliação apenas dos pacientes co-infectados com cirrose, né? Aqui, comparando aquele grupo sem cirrose, nós podemos dizer aqui, mais uma vez, eu faço uma crítica aqui com o número de pacientes incluídos, né? Então, naqueles que faziam uso do daclatasvir com sofosbuvir por 12 semanas e eram virgens de tratamento, nos cirróticos nós tivemos 89% de resposta sustentada, 8 semanas realmente não tem condição de ser utilizado, e naqueles pacientes experimentados, taxas de resposta muito boas aqui em pacientes cirróticos, chegando a 92%. Bom, aí vieram também vários estudos de vida real, como esse estudo aqui de uso compassivo, que foi publicado, realizado em 100 centros europeus, né, com um número grande de pacientes, que fizeram uma avaliação com relação ao uso da ribavirina, né, se faria diferença usar ribavirina junto com daclatasvir ou sofosbuvir, com ou sem ribavirina, e baseado nesses resultados, eles mostraram que não houve diferença no uso da ribavirina, né. A questão é que, assim, como aqui no Brasil a gente só tem até o momento uma chance de tratamento, né, no paciente cirrótico a gente tem usado ribavirina, né, exceto naqueles cirróticos sem hipertensão porta, que a gente faz sofosbuvir e simeprevir. Vou mostrar depois que realmente a gente não usou ribavirina na maioria. Mas na maioria das vezes, se o paciente é cirrótico, nós temos usado a ribavirina, independente desses resultados desses estudos. E o terceiro grupo de drogas, né, que deve ser aprovado agora no protocolo de 2017, ele é composto dessas 3 drogas, mais o ritonavir, sendo que o ombitasvir, o veruprevir e o ritonavir, eles vêm em um único comprimido, né? Na verdade, a dose é de 2 comprimidos pela manhã, e o dazabuvir é feito 2 vezes ao dia, né? Esse esquema, conhecido por 3D, é um esquema também eficaz apenas para genótipo 1 e genótipo 4 e também indicado somente para o paciente cirrótico compensado. Ele não deve ser utilizado no paciente nem child A nem child B, e quando se tratar de um paciente genótipo 1A, o uso da ribavirina é obrigatório, sendo que se o paciente for genótipo 1A e cirrótico, você deve tratar por 24 semanas mais a associação da ribavirina. Essa droga foi a droga que contou com estudos mais robustos, né, com uma casuística realmente significante, né? Esse estudo aqui, Turquoise 2, foi um estudo que avaliou apenas cirróticos, incluiu 380 pacientes cirróticos, obviamente com cirrose compensada, né? E realmente a resposta muito boa, né? Independente aqui no genótipo 1B, no genótipo 1A, com 24 semanas a gente tem uma resposta melhor, e por conta disso é que foi indicado a questão da ribavirina, mas no genótipo 1B, quase 100% nos 2 grupos, pacientes virgens de tratamento, pacientes com recaída prévia, enfim. Foi um estudo que foi assim um marco, né, nessa história dos novos tratamentos, e realmente é um esquema de tratamento que para genótipo 1B cirrótico é um esquema seguro, e com 12 semanas você realmente tem uma taxa de resposta bastante elevada, sem a dúvida se precisa ou não fazer ribavirina, né? Logo depois daquele estudo, eles exatamente para avaliar a eficácia desse esquema de tratamento sem a ribavirina, eles fizeram um estudo Turquoise 3, né, com uma taxa de resposta sustentada de 100%. Esse estudo, quando foi apresentado no congresso, foi um uau, assim, na sala, bateram palmas, choraram, foi um horror. Então, assim, mas realmente parece que é um esquema
bastante eficaz, sobretudo em paciente cirrótico. Então, o que a gente tem atualmente no nosso protocolo de 2015 para genótipo 1? O que nós temos e que nós temos feito, né, é o seguinte: para o paciente monoinfectado, as duas possibilidades, sofosbuvir com cimeprevir por 12 semanas, sofosbuvir com daclatasvir por 12 semanas. O uso da ribavirina é opcional, como eu falei para vocês, quando nós fazemos, sobretudo, sofosbuvir e daclatasvir, nós temos feito ribavirina, e quando fazemos sofosbuvir e cimeprevir, no caso do paciente ter hipertensão porta, temos feito ribavirina também, né? Nos coinfectados HIV também temos utilizado a ribavirina. Agora, naqueles pacientes que têm cirrose descompensada, pacientes que usaram inibidor de protease previamente, né, boceprevir e tenofovir, e a coinfecção HIV-HCV, aqui tem uma ressalva que eu vou fazer depois. Inicialmente, foi preconizado o tratamento com sofosbuvir e daclatasvir por 24 semanas. Posteriormente, esse tratamento por 24 semanas foi restrito apenas para paciente cirrótico descompensado com coinfecção, uma vez que não fazia sentido, né, você manter o tratamento de 24 semanas para o paciente coinfectado sem cirrose, era um absurdo, um desperdício de custo. Então, apenas para cirróticos descompensados, coinfectado é tratado por 24 semanas, e aí vale a pena fazer a ribavirina, pelo menos tentar usar a ribavirina. Essa questão da ribavirina também é interessante, porque assim, como os resultados são muito questionáveis da necessidade ou não da ribavirina, a gente começa a ribavirina na dose como nós fazíamos antigamente com o interferon pegilado, né? Se o paciente pesa até 75 quilos, nós fazemos 1 grama de ribavirina, mais de 75 quilos, 1.250 miligramas, e começamos dessa forma. Se o paciente não tolera, né, se faz anemia, algum efeito colateral relacionado à ribavirina, a gente diminui a dose sem culpa, né, coisa que antes a gente não podia fazer, porque o uso do interferon, realmente você tinha que fazer ribavirina em dose alta, senão a chance do doente não responder era muito grande. Agora, não é isso que nós temos visto na prática, quer dizer, se o doente não tolera a ribavirina, a gente diminui a dose, faz a menor dose que o doente tolera, e nós não tivemos ainda muita perda de paciente, muita falha de tratamento por conta dessa diminuição da dose. Tá? Bom, o novo PCDT, né, que nós ainda não temos certeza porque não foi publicado, mas já saiu uma versão inicial que inclui, como eu falei para vocês, né, o esquema 3D, né, no paciente com ou sem cirrose, e aí cirrose compensada, um tempo de tratamento de 12 semanas, e mantém os outros esquemas como já era preconizado antes, né? Então, na coinfecção HIV com ou sem cirrose, Child-Pugh-A, sofosbuvir, daclatasvir com ou sem ribavirina por 12 semanas, a monoinfecção ou com infecção HCV, né, em paciente que já usou telaprevir e boceprevir sem cirrose, sofosbuvir e daclatasvir por 12 semanas, e naquele grupo que já usou telaprevir e boceprevir com cirrose descompensada, né, e aí são incluídos também os coinfectados, sofosbuvir e daclatasvir por 24 semanas. Aqueles lá, genótipo 1B. Para o genótipo 1A, né, no paciente sem cirrose, parece que nós vamos ter a opção de usar os 3 esquemas, né, sendo que, obviamente, o esquema 3D entrou aqui, porque se o paciente não tem cirrose e ele for um genótipo 1A, ele obrigatoriamente precisa de ribavirina, mas aí você trata por 12 semanas, o custo é menor do que se você aprovasse esse esquema no paciente cirrótico, e aí ele teria que tratar por 24 semanas, tá? Então, no paciente genótipo 1A, monoinfecção com cirrose, né, Child-Pugh-A, nós continuamos com o mesmo esquema que já temos atualmente, que é o sofosbuvir com cimeprevir ou com daclatasvir com ou sem ribavirina por 12 semanas, tá? Na coinfecção HIV com ou sem cirrose, paciente cirrótico compensado, sofosbuvir e daclatasvir por 12 semanas, né? E aqui a mesma coisa, o paciente sem cirrose,
com infecção que já tomou telaprevir ou boceprevir, sofosbuvir e daclatasvir 12 semanas, e nos pacientes com cirrose descompensada, experimentados a telaprevir ou boceprevir e com infecção, sofosbuvir e daclatasvir com ou sem ribavirina por 24 semanas. Vou falar rapidamente do genótipo 3, né? Curiosamente, para surpresa de todos, o genótipo 3, que era tido como um genótipo bonzinho, de fácil tratamento, com os novos antivirais de ação direta, é o genótipo mais difícil de tratar, né? Inclusive, até o momento, mesmo com as drogas novas já disponíveis nos Estados Unidos e na Europa, nós ainda não dispomos de um esquema de resgate que seja eficaz para pacientes genótipo 3 que falharam ao tratamento atual, né? Não se sabe bem por que o genótipo 3 é difícil de atingir a resposta virológica sustentada. Tem algumas teorias, né? Se é porque ele induz uma esteatose no hospedeiro, por conta de alteração de metabolismo lipídico, resistência insulínica, enfim. A verdade é que a taxa de resposta nos pacientes genótipo 3 tem sido mais baixa e tem sido motivo de muita discussão, e o genótipo 3 ganhou o título de ser população especial diante desses novos tratamentos, juntamente com o paciente com cirrose descompensada, que também é um grupo que ainda não dispõe de um esquema de tratamento bom para resgate e que ainda tem taxas de resposta mais baixas quando comparado aos cirróticos compensados. Então, assim, os estudos com genótipo 3 os primeiros estudos ainda utilizaram, né, primeiramente só o sofosbuvir com a ribavirina, e aí já começamos com um tempo de tratamento maior, 16 ou 24 semanas, e ainda utilizavam o interferon pegilado com a ribavirina, né, e na verdade, vocês podem observar aqui, né, nesse primeiro estudo, que foi um estudo chamado BOSON, o sofosbuvir com ribavirina por 16 semanas, né? Nessa cor aqui, amarelo mais claro. O sofosbuvir com a ribavirina por 24 semanas e o sofosbuvir associado ao interferon pegilado à ribavirina, na verdade, esse esquema com interferon é o esquema que nos permite a maior taxa de resposta, né? Por conta disso, é que esse esquema ainda está incluído no protocolo de tratamento do genótipo 3. A questão é que os pacientes não querem mais usar interferon, nem os médicos querem prescrever mais interferon, né? Mas naqueles que aceitam tratar, e aí basicamente são pacientes que toleram interferon, pacientes sem cirrose, né? Ainda é uma boa opção de tratamento, mas na prática quase ninguém mais utiliza. Bom, ainda fazendo parte daquele grupo do ALAI 1, ALAI 2, né? Teve também o estudo ALAI 3, que foi o estudo que avaliou o sofosbuvir com daclatasvir por 12 semanas em paciente genótipo 3, tá? E aqui foi um estudo que incluiu 141 pacientes, tanto pacientes sem cirrose como pacientes com cirrose. Como vocês podem ver, né, no grupo sem cirrose não tivemos grandes problemas, mas aqui no paciente cirrótico realmente as taxas de resposta não foram boas, né? Aqui nós temos a resposta global de 63%, aqui nos pacientes previamente tratados e aqui nos pacientes virgens de resposta. Mais uma vez, um número muito pequeno de pacientes, né? Mas na verdade a gente tem tido uma resposta pior nos pacientes genótipo 3 com cirrose. Da mesma forma, esse estudo aqui ainda é aquele estudo que eu mostrei para vocês, né? Aquele estudo de uso compassivo, só que aqui foi apenas realizado na França e foi um estudo que mostrou para a gente que naquele paciente cirrótico, né, talvez fosse melhor você tratar por 24 semanas e não só por 12 semanas, uma vez que o tratamento de paciente cirrótico por 24 semanas dava uma taxa de 88% de resposta virológica sustentada, tá? Então, a partir desse estudo que foi apresentado no Congresso Europeu de 2015, o tratamento preconizado para cirrótico genótipo 3 era de 24 semanas. Aqui também continuando esse estudo, né, pacientes com cirrose compensada
comparados a pacientes com cirrose descompensada, Child-Pugh B ou C, comparando 3 grupos de tratamento, Daclatasvir, Sofosbuvir com ribavirina por 12 semanas, Daclatasvir e Sofosbuvir por 24 semanas e Daclatasvir, Sofosbuvir e ribavirina por 24 semanas, né? E aí o que a gente conclui é que se o paciente usar 24 semanas, parece que a ribavirina não faz grande diferença na taxa de resposta, tá? Então a ribavirina nesse grupo de indivíduos, se ele tratar por 24 semanas, seria opcional. Bom, e aí o nosso PCDT nos brinda com o seguinte esquema, né? Como eu falei para vocês, ou naqueles pacientes tolerantes a interferon, o uso do Sofosbuvir com interferon pegilado e ribavirina por 12 semanas. Como eu já falei, a maioria dos pacientes não quer usar interferon. Ou então, naqueles onde o interferon é contraindicado, a associação do Sofosbuvir com Daclatasvir por 12 semanas. Aqui não discrimina se é cirrótico, se não é cirrótico. E aí, isso aqui realmente no paciente cirrótico é um tempo de tratamento subótimo, né, que tem sido bastante complicado na vida real, e para a nova portaria de 2017 eles corrigem esse tempo de tratamento, né, realmente estendendo nos pacientes cirróticos, quaisquer que seja o estágio, né, se é um paciente com cirrose compensada ou não, o tratamento de 24 semanas. Tá? Então, assim, basicamente isso é o que nós dispomos, né? Agora eu vou falar para vocês rapidamente dos nossos resultados aqui no Rio, os resultados também da SBH, né? No Brasil todo foram tratados de novembro de 2015, que foi quando a gente começou a ter as medicações, até março de 2017, cerca de 60 mil pacientes, né? A maioria genótipo 1, né? Praticamente o mesmo número de genótipo 1B, genótipo 1A, 30% dos pacientes genótipo 3. Lá no HU, isso aqui a gente levou para a jornada de iniciação científica no ano passado, né? Nós chegamos a tratar até maio de 2016 125 cirróticos, né? Como eu falei para vocês, a maioria dos nossos pacientes, aqui está muito pequenininho, desculpa, com relação ao status pré-tratamento, a maioria dos nossos pacientes cirróticos eram nulos de resposta, ou seja, quando tratados a um esquema com interferon anteriormente, não chegavam a cair nem 2 logs na carga viral durante o tratamento. Então, pacientes com respostas muito ruins, né, pacientes com perfil muito ruim de retratamento, 30% eram virgens de resposta, nunca tinham sido tratados, 10% recidivantes e aqui 4% já tinham usado Boceprevir e Telaprevir e não responderam. Então esse foi o esquema, foi a distribuição dos tratamentos nesse nosso primeiro grupo de pacientes, né? Como eu falei para vocês, a maioria dos nossos doentes que usou Sofosbuvir com Cimeprevir, nós não fizemos a ribavirina, apenas 3% dos pacientes usaram ribavirina e o uso do Sofosbuvir com Daclatasvir, metade fez ribavirina, metade não fez. E nós tivemos uma taxa de resposta virológica sustentada global muito boa, né? Aqui tudo genótipo 1, todos os pacientes são genótipo 1, nós tivemos uma taxa de resposta de quase 98%, né? E até esse momento nós tínhamos 2 falhas só, 3 falhas, sendo que 2 com Cimeprevir e uma com Sofosbuvir e Daclatasvir. Realmente nós tivemos uma excelente taxa de resposta com os 2 esquemas de tratamento, tá? E esse estudo aqui a gente está levando agora para o Congresso Brasileiro de Hepatologia, tá? Que é um resultado com uma casuística já maior de tratamento também de pacientes cirróticos, tá? Com as taxas de RVS de acordo com o esquema de tratamento que nós utilizamos, né? Como vocês podem ver, as taxas sempre acima de 90%, né? Predomínio discreto de sexo masculino, uma média de idade de 63 anos. E aqui, quando a gente avalia a taxa de resposta por genótipo e por classificação de Child, na verdade nós tratamos só 2 pacientes Child C, a maioria dos pacientes Child C
na verdade, a gente está optando por tratar após o transplante, né? Mas vocês podem observar que mesmo no genótipo 3, né, seja o paciente Child A ou Child B, nós tivemos uma taxa de resposta muito boa tratando esses pacientes por 12 semanas, tá? E no genótipo 1A, nós tivemos no Child A quase 100% de resposta, no genótipo 1B, 97%. Então, assim, nosso resultado é bem interessante, né? E com isso a gente, curiosamente, já tratou quase todos os cirróticos do ambulatório. No início do tratamento tinha uma fila absurda, levava quase 6 meses para o paciente receber o tratamento. E agora nós praticamente não temos mais nenhum paciente aguardando para ser tratado. Os resultados da Sociedade Brasileira de Hepatologia, né, também incluiu 1.523 pacientes, aqui resultados apenas dos pacientes genótipo 1. Esses foram os esquemas de tratamento utilizados, né, a maioria também utilizou, acho que aqui é sofosbuvir com daclatasvir, e um grupo menor, mas também expressivo, usou sofosbuvir com cimeprevir. E aqui esses que usaram 3D e sofosbuvir e ledipasvir, acho que eram pacientes que não eram atendidos no serviço público. A taxa de resposta em pacientes genótipo 1 foi bastante semelhante nos dois esquemas de tratamento, né? Isso foi apresentado no Congresso Europeu no início desse ano. Infelizmente aqui nós não tínhamos ainda o resultado da taxa de resposta em pacientes genótipo 3, tá? Então, quais são os problemas que nós temos agora, né? Primeiro, a questão da resposta no paciente com cirrose descompensada, tá? Ainda não é uma resposta tão boa quanto os pacientes cirróticos compensados, né? E pior, se esses pacientes falham, nós não temos um esquema de resgate que tenha uma segurança adequada para esse grupo de doentes. Outra questão que não deu para falar aqui pela extensão da aula, né, é a questão da segurança de tratamento em renal crônico. Cabe ressaltar que aquele esquema 3D, ele é eficaz e seguro para paciente renal crônico. Até então a gente não tinha um esquema seguro o suficiente, uma vez que o sofosbuvir, ele é contraindicado em pacientes com clearance abaixo de 30, né? Então, paciente renal crônico com doença hepática avançada estava usando o sofosbuvir, mas ainda, se você for ler na bula, o sofosbuvir é contraindicado se o clearance é inferior a 30. Então, com a incorporação do esquema 3D, nós vamos poder tratar os renais crônicos, mas só os renais crônicos genótipo 1, né? Uma vez que o genótipo 3 não pode usar o esquema 3D ainda. Então, isso ainda é um problema que nós vamos ter que resolver mais à frente. A questão da resistência, né? Os pacientes que falham, na imensa maioria, falham por resistência. Na verdade, as resistências relacionadas ao daclatasvir parece que são resistências mais longas, né, que demoram mais tempo para serem revertidas, e aqueles relacionados aos inibidores de protease são resistências que parece que são mais breves, em torno de 6 meses, você não tem mais nenhuma resistência identificada. Até o momento não há uma indicação formal para a gente pesquisar resistência nos pacientes que falharam, isso está sendo feito só como pesquisa e não na prática diária. Como eu já falei, melhores alternativas para tratamento em pacientes genótipo 3, sobretudo naqueles que falharam também. A questão da interação medicamentosa, para vocês terem uma ideia, a gente tem um aplicativo, né, que é da Universidade de Liverpool, que a gente consulta para saber. Hoje mesmo o paciente mandou uma mensagem: eu uso a ciclovir, posso usar? Eu uso não sei o que, posso usar não sei o que. Então, assim, a questão da interação é um problema, mas com esse aplicativo também não tem grandes dificuldades. E a questão dos pacientes descompensados Child C, pré-transplante, a grande dúvida, né, e que aqui nós temos feito
a escolha de tratar esses pacientes no pós-transplante, porque existe uma grande dúvida se você trata esses pacientes antes do transplante de fígado, você talvez não consiga reverter o suficiente para esses doentes voltarem a ter uma qualidade de vida e uma função hepática boa, e o que se diz é que eles ficariam como se fosse um purgatório do MELD, eles ficariam estacionados na lista de transplante, não teriam MELD suficiente para serem transplantados e nem tampouco reverteriam a uma vida mais qualitativamente melhor, né? E claro, né, como não existe almoço livre, a questão do custo das drogas, né? Essas drogas são todas muito caras. Na verdade, a possibilidade de tratamento desses pacientes nos serviços públicos é porque houve um acordo entre os laboratórios com redução do custo, mas são drogas extremamente caras e a gente espera que ao longo do tempo esse custo diminua, né? O que é importante a gente observar? A adesão do paciente, né? Quer dizer, a gente sabe que é fundamental que o paciente tome a medicação pelo risco de resistência, então a gente tem sido insistido demais com os nossos doentes a importância de não esquecer de usar as medicações. Não esquecer também que o paciente cirrótico, né, ele descompensa da sua doença como parte da história natural. Então, tem sido muito comum no ambulatório, você começa o tratamento, o doente desaparece, só volta depois que termina. No cirrótico é importante a gente continuar avaliando, não esquecer de fazer a triagem de CHC, né, nos pacientes que tratam por 24 semanas, monitorar a anemia naqueles doentes que usam a ribavirina e estar sempre atento para a interação. Então, assim, concluindo, né, com as drogas de ação direta, a taxa de cura realmente tem sido acima de 90%, com pouquíssimos efeitos colaterais, sobretudo em populações especiais, que já não são mais populações especiais, né? Basicamente, como eu falei, população especial agora são os cirróticos descompensados, os pacientes genótipo 3, basicamente, né? A taxa de RVS na hepatite C genótipo 1 é bastante elevada, mesmo nos cirróticos compensados. O genótipo 3 é o mais difícil de curar. O uso da ribavirina, apesar de ser facultativo, pode diminuir a chance de resistência. Nós temos usado nos pacientes cirróticos, basicamente. Apesar de menores taxas de complicações na fibrose avançada, o acompanhamento deve ser mantido, isso é importante, a gente não tem dado alta, né? Obviamente o cirrótico, a princípio, continua sendo cirrótico e, portanto, necessita de acompanhamento no ambulatório para triagem de hepatocarcinoma e das complicações da cirrose, e também nos pacientes com estágio de fibrose 3, nós também não temos dado alta para esse paciente. O custo do tratamento ainda é elevado e existe aqui uma grande pergunta, né? É uma proposta da OMS erradicar a hepatite C no ano de 2030. A gente coloca isso como uma interrogação. Vamos ver o que nos aguarda, tá? Muito obrigada. Foi um prazer mais uma vez.